Este é o canal Disco, Livro e Fé, seja muito bem-vindo. E no sintetizador de hoje estarei trazendo uma síntese da obra O Peregrino, de John Bunyan. Peço que curta, comente e compartilhe, não somente este como os demais vídeos do canal, caso goste do conteúdo. Convido-lhe também a se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. No último vídeo do canal, aqui no sintetizador, trouxe uma síntese da biografia de John Bunyan. Sendo assim, o autor está mais do que apresentado. Deixarei o link deste vídeo na descrição, caso deseje assistir. E neste vídeo, como já disse, estarei trazendo um resumo da principal, melhor e mais popular obra do autor, que é O Peregrino. Na verdade, trarei apenas um resumo dos primeiros capítulos para que, caso queira ler o livro posteriormente, não venha eu a estragar sua experiência com spoilers. O Peregrino foi publicado em 1678 com o nome The Pilgrim's Progress From This World to That Which Is to Come. Traduzindo, o progresso do peregrino deste mundo àquele que está por vir. Este livro, se ainda não é, por décadas foi o livro mais lido na Inglaterra depois da Bíblia, e um dos mais lidos em todo o mundo. Esta edição que tenho em mãos foi publicada em 2004 pela editora Central Gospel. Contém aproximadamente 360 páginas e é dividida em 20 capítulos, além de uma pequena introdução sobre o autor. Era uma vez um homem chamado Cristão, que carregava um fardo pesado nas costas e que tinha um livro na mão, a Bíblia, o qual começou a ler e a chorar, pois entendeu que necessitava de salvação para sua alma. Ele explicou para a família que precisava se livrar daquele fardo que carregava e sair daquela cidade, que se chamava Cidade da Destruição. A família ficou espantada e achou que ele tinha ficado louco. Certa vez, quando estava lendo o livro, apareceu um homem chamado Evangelista, que lhe perguntou o porquê dele estar chorando. Cristão respondeu que era porque o livro dizia que ele estava condenado à morte e seria julgado. Ele não se sentia preparado para o julgamento e tinha medo do inferno. Evangelista o aconselhou a fugir para a porta estreita e apontou a direção. Disse que quando chegasse lá era para bater na porta, assim receberia instruções. Cristão não perdeu tempo e fugiu em direção à porta estreita. A mulher e os filhos de Cristão correram atrás dele pedindo que voltasse, mas o esforço foi em vão. Cristão estava decidido. Alguns vizinhos também gritavam para ele voltar. Outros vizinhos começaram a zombar dele e outros o ameaçavam. Dois de seus vizinhos, chamados Obstinado e Vacilante, correram atrás dele. Tentaram eles convencê-lo a voltar, mas Cristão disse que era eles quem deveriam mudar de ideia e também abandonar aquela cidade, assim como suas famílias, bens e todo o conforto daquela cidade. Obstinado, percebendo que não conseguiria convencer Cristão a voltar, retornou para casa. Mas Vacilante sentiu-se convencido por Cristão e decidiu segui-lo. Cristão mandou Vacilante ler o livro para se certificar que ele falava a verdade sobre a herança incorruptível reservada no céu. Falou sobre a salvação e sobre a vida eterna em um reino eterno, onde não haveria choro nem dor, onde o Rei soberano governaria. E falou de muitas outras maravilhas. Vacilante perguntou como faria para morar nesta cidade. Cristão explicou que era preciso aceitar o Senhor desse reino do céu como Salvador. Os dois conversavam quando desapercebidamente entraram num pântano, o pântano do desânimo, e caíram num lamaçal. Como Cristão estava carregando o fardo pesado nas costas, começou a afundar rapidamente.
Vacilante ficou indignado e começou a questionar ironicamente se era essa a felicidade da qual Cristão falava. Vacilante conseguiu sair do lamaçal e do pântano e voltou correndo para sua casa. Quando Vacilante chegou à sua cidade, alguns da vizinhança o chamaram de sábio por ter desistido de seguir o mesmo caminho de Cristão. Outros o chamavam de fraco por ter se deixado iludir por Cristão. E outros o chamavam de covarde por ter desistido de continuar na primeira dificuldade. Já Cristão, atolado no lamaçal, achou que era seu fim, quando apareceu um homem chamado Auxílio, que o ajudou a sair do lamaçal. Cristão prosseguiu sozinho sua caminhada, mas logo depois encontrou-se com um homem chamado Sábio Segundo o Mundo, que morava na cidade Prudência Carnal. Ele aconselhou Cristão a se livrar daquele fardo para caminhar mais tranquilo. Cristão disse que iniciou sua viagem exatamente com esse objetivo, mas que não conseguiu se livrar dela sozinho. Disse que até algumas pessoas lá de sua cidade tentaram ajudá-lo a retirar o fardo de suas costas, mas não conseguiram. Até que um homem chamado Evangelista o mandou seguir por este caminho. Sábio Segundo o Mundo disse que o conselho de Evangelista foi péssimo, pois este caminho apontado por ele era o mais difícil e que muitos que seguiam por ele haviam alcançado apenas sofrimentos e morte. Sábio perguntou como o fardo foi parar nas costas de Cristão, e Cristão respondeu que foi quando leu a Bíblia. Sábio debochou, dizendo que já havia imaginado. Então, Sábio Segundo o Mundo disse a Cristão que conhecia um caminho mais fácil e no qual, se seguisse por ele, encontraria segurança, amigos e felicidade. E apontou para uma cidade próxima chamada Moralidade, onde vivia o juiz Legalidade, que poderia ajudá-lo. Cristão aceitou o conselho e seguiu para lá. No entanto, se deu mal. Para chegar a esta cidade, teve que subir uma montanha muito íngreme e com perigosos abismos. Desta montanha saía trovões e chamas que o amedrontavam, até que se lamentou por ter dado ouvidos a Sábio Segundo o Mundo. Começou a chorar e se arrependeu. Logo em seguida avistou Evangelista vindo. Abaixou a cabeça, envergonhado ao ver que Evangelista estava com um semblante sério por tê-lo visto ali. Cristão contou a ele tudo o que havia ocorrido. Evangelista o repreendeu, dizendo que não deveria ter se desviado do caminho, mas depois encorajou Cristão a ter fé e a continuar seguindo para a porta estreita. Porém, advertiu que se extraviasse outra vez, poderia morrer no meio do caminho. Assim, Cristão retomou sua viagem para a porta estreita pelo caminho de antes, apontado por Evangelista. Finalmente, Cristão chega diante da porta estreita. No alto dela estava escrito: "Batei e abrir-se-vos-á". Então Cristão bateu na porta e perguntou para quem estava lá dentro se poderia abrir a porta para um pecador como ele. Do outro lado, do lado de dentro, se aproximou da porta um homem chamado Boa Vontade. Este perguntou quem era, de onde vinha e o que queria. Cristão se apresentou e disse que vinha da cidade da destruição e queria ir para o Monte Sião para fugir da ira futura. A porta se abriu e rapidamente Boa Vontade agarrou o Cristão pelo braço e o puxou para dentro com força. No momento em que Cristão perguntara o que estava acontecendo, viu inúmeras flechas passando raspando por ele. Fecharam rapidamente a porta para se protegerem. Boa Vontade explicou que ali perto tinha um castelo, governado por um tal de Beelzebu, e que ele e seus soldados atacavam com setas todos aqueles que aproximavam da porta estreita, para matá-los. Boa Vontade disse que, a partir daquele momento, Cristão começaria uma nova e grandiosa etapa em sua vida.
Cristão contou o que havia passado desde que saiu de sua cidade e agradeceu por tê-lo deixado entrar, mesmo tendo cometido tantos erros e sendo um indigno. Boa Vontade falou para Cristão que quem chega ali de maneira alguma é lançado fora. Em seguida, mostrou para Cristão qual era o seu próximo destino. Apontou para um caminho reto e estreito e o mandou seguir por ele. E pediu para que tomasse cuidado com as encruzilhadas, nas quais tinham atalhos e caminhos largos. Orientou-o a não se desviar do caminho que é sempre reto e estreito. Na despedida, Boa Vontade o encorajou. Disse para que ele não desanimasse e que levasse o fardo pacientemente, pois em breve chegaria ele a um lugar no qual o fardo cairia por si só. O cristão partiu, prosseguindo sua jornada. E por aí a aventura prossegue. Este livro, O Peregrino, é uma história que traça com perfeição a caminhada cristã de todo verdadeiro cristão. Ilustra muito bem todos os perigos e tentações que todos os cristãos enfrentam, assim como muitos pecados em que muitos cristãos caem. Nos mostra como é importante termos amigos leais e tementes a Deus em nossa caminhada. Amigos que, sem os quais, talvez não conseguíssemos chegar até o final de nossa jornada, nos mantendo no caminho certo. Em certas partes da história, a relação entre os companheiros de cristão, verdadeiros amigos, tementes a Deus, com o próprio cristão, me lembrou muito a relação de Sam com Frodo em O Senhor dos Anéis. Aquele amigo que está sempre ao lado, mesmo nos momentos mais terríveis, ajudando a suportar a carga, compartilhando do sofrimento, ajudando a perseverar e a não desistir. Essa história também nos faz relembrar de que devemos abrir mão de muitas coisas deste mundo para alcançarmos as coisas celestiais, se é que poderia chamá-las de coisas. Eu gostei muito desta edição porque contém belas ilustrações em preto e branco e porque contém no texto a referência das passagens bíblicas apresentadas. Encerro definitivamente aqui a síntese da obra O Peregrino, de John Bunyan. Que a paz seja com você e até o próximo sintetizador.